Olá, gatinhos, gatinhas e gatinhas, eu sou a professora Tatiele e no vídeo de hoje nós vamos falar mais uma série do Meu Passado Me Condena. Quem aí tem um passado, né? Ter um passado meio... Lógico que o ideal era a gente nascer desconstruído, mas ninguém nasce assim. Mas ter um passado bem tortinho é característica de várias personagens históricas e até mesmo santos. Hoje eu separei 3 santos que tiveram passado bem assim, te condena mesmo. Foram pessoas comuns, santos são pessoas comuns, beatificadas pela Igreja Católica e tidas como exemplo aí para as pessoas seguirem. Então vamos lá para os santos que não foram muitos santos no seu passado? Vem comigo! A primeira, a gente já falou dela aqui nas princesas que não são boazinhas, bonitinhas e limpinhas, a Olga de Kiev. A Olga de Kiev foi comparada a Cersei do Game of Thrones, mas o que ela teve assim de tão malvada? A Olga de Kiev, ela era uma princesa, né, na Rússia antiga, e ela se casou muito cedo com o Igor. Só que, ao cobrar impostos de um povoado, esse povoado matou o seu marido e ela, em vingança histórica, aprontou uma macabra e organização no seu pensamento vingativo. Primeiro, depois que mataram o seu marido Igor, esses integrantes da tribo queriam que a Olga se casasse de novo, porque ela era muito jovem e só tinha um filho. Então, enviaram o comissariado para convencê-la de casar. O fato é que esse comissariado, esses embaixadores nunca voltaram. Mas a Olga não estava satisfeita ainda. Teve a parte 2 desse plano macabro. Olga mandou dizer ao povoado que se casaria com o príncipe dele, sim, e que mandassem representantes para buscá-la. Assim, ela recebeu esses representantes, mandou a preparar a casa de banho e ateou fogo em todos eles. Quando chegou a vez do seu filho, Vladimir, assumir o trono, Olga se converteu ao cristianismo e Vladimir passou a pedir para que as pessoas referendassem a mãe, né? Começassem a cultuá-la com relíquias e tudo. Assim, a gente teve a vingativa Olga de Kiev transformada na primeira santa russa. O segundo é São Calixto. São Calixto, ele viveu na Itália entre os anos 165 e 222 depois de Cristo. Ele chegou a virar papa, mas antes ele teve muitos problemas com o dinheiro dos outros, inclusive. Antes de virar papa, ele era responsável por administrar um fundo para amparar viúvas e órfãos, só que ele sumiu com esse dinheiro, o que é estelionato, né? Ele foi preso, mas a pedido dos seus credores, ele foi solto para que tentasse pagar a dívida, coisa que ele não conseguiu, que ele foi preso novamente. Mas depois, sua vida teve uma reviravolta. Ele chegou à posição de papa e chegou a administrar uma casa de relíquias, o que na época era uma confiança muito grande, porque eram objetos muito sagrados e acreditem, não sumiu nenhum desses objetos. O que prova, gente, que todo mundo merece uma segunda chance, né? São Dimas. Dimas é aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus Cristo, que teria pedido assim que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no paraíso. Há poucos escritos sobre Dimas, a maioria são textos apócrifos. Textos apócrifos são aqueles que não foram catalogados para formar a Bíblia. Mas Dimas configura aí como o bom ladrão, aquele que se arrependeu, mesmo que nos 45 minutos do último tempo, se arrependeu aí da sua vida passada. Eu trouxe esses santos para a gente refletir que a vida da gente é passível de erro, todo mundo tem seus pecados e a gente não é ninguém para condenar. São exemplos de pessoas que até são beatificados e colocados mesmo como exemplos pela Igreja Católica para nos lembrar que há sempre o humano dentro delas, há sempre uma possibilidade de errar, né?
E esses erros têm que ser menos julgados, têm que ser mais acolhidos, o que sempre Jesus Cristo, que é o principal personagem da religião cristã, faz. Então eu trouxe um pouquinho dessas curiosidades para a gente refletir na nossa prática cotidiana, passar a condenar menos as pessoas e acolher, apontar talvez, né, aconselhar diante de alguns erros, mas não no aspecto de julgar, no aspecto condenatório e cruel. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão!